bom que você está aqui. Olha para quem está do teu lado, diz que bom que você está aqui. Amém? Muitos estão viajando, nós abençoamos os nossos irmãos que estão em viagem, não é? Estão aí descansando, mas nós estamos aqui. E se você está aqui é porque Deus tem algo para compartilhar ao teu coração. Tem expectativa no teu coração? Tem fé no teu coração para receber a palavra? Amém? Precisa ter fé no nosso coração, para que realmente a palavra, não é? Ela produza em nós aquilo que é necessário, não é? A Michele compartilhou uma palavra que nós, quando somos guiados pelo Espírito Santo, não é? Nós perdemos o controle da nossa vida, não é? É assim que funciona. O Espírito Santo nos guia, Ele nos conduz a toda a verdade, não é? É isso que Ele faz em nós, amém? Permita o Espírito Santo te conduzir nesse lugar. Abra o seu coração, eu sei que está calor, mas não seja isso que venha distrair você de receber aquilo que Deus tem para você, amém? O tema da palavra nessa noite é aprendendo com Jesus. Quem tem aprendido com Jesus? Quem tem aprendido a amar com Jesus? Quem tem aprendido a servir com Jesus? Quem tem aprendido a perdoar com Jesus? Quem tem aprendido? Nós precisamos aprender com Ele, amém? Ele é o nosso mestre, é Ele que nos ensina, não é? Ele é o nosso modelo. É nele que nós precisamos nos espelhar, amém? É Ele que, é com Ele que nós vamos aprender, queridos, a ser um homem e uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo, para que a nossa vida possa tocar, possa impactar outras vidas, amém? Nós precisamos aprender com Ele, não é? Precisamos ser movidos, não é? Por aquilo que Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós precisamos ser movidos pelo amor, pela mansidão e pela humildade. 3 virtudes que precisamos aprender com Jesus. Amém? 3, algo, né, poderoso que nós precisamos aprender. Então, nosso tema para esse ano, ele tem nos encorajado e nos desafiado a crescermos em unidade, não é? Andar em unidade não é fácil. Só é possível andar em unidade quando essas virtudes, não é? Quando a mansidão, quando esse amor, quando essa humildade, realmente ela encontra um lugar no nosso coração. Quando isso é revelado em nós, é possível andarmos em unidade. Então, o tema da igreja esse ano é uma igreja, uma visão, um coração. O pastor compartilhou no domingo passado bastante sobre isso, né? Dizendo uma igreja, uma comunidade local, com nome, com endereço, não é? Tem um nome, tem uma placa aqui, mas a igreja é muito mais que isso. A igreja sou eu e a igreja é você. Olha para quem está aí do teu lado. Você está sentado do lado de uma igreja. Amém? Você está sentado do lado de uma igreja. A igreja não é. O pastor até compartilhou que quando nós vamos embora daqui, aqui se torna só um prédio. Nós viemos aqui durante a semana, só encontramos o Inácio ali na porta, né? Só ele. E esse lugar é vazio, não é? Mas quando nós estamos aqui reunidos como igreja, algo sobrenatural acontece. Amém? A igreja somos nós. Nós também temos aprendido, não é? Que há uma visão. É ela que define quem somos e onde queremos chegar. Ela também define a cultura da igreja local. Então, Deus tem nos dado uma visão como igreja. Existem muitas igrejas, existem muitas visões, muitos projetos, e glória a Deus por isso. Deus tem dado porções para cada ministério, não é? Que tem sido uma bênção, que tem edificado essa cidade, que tem feito essa cidade, não é? Crescer, tem feito essa cidade romper. Como tem sido precioso. Cada um tem uma visão, mas Deus tem nos dado uma visão. Amém? Deus tem colocado em nós como pastores, como líderes, supervisores, nós temos nos empenhados, não é? Para ser fiel àquilo que Deus tem nos dado, para multiplicar os valores que Deus tem nos dado. Valores nesta casa, sobre integridade, sobre caráter, não é? Valores sobre o amor, sobre o perdão. Valores onde realmente é viver uma vida com Cristo, onde essa mudança em nós, ela acontece de dentro para fora. Amém? Que caminhar com Jesus precisa haver mudança. As evidências, não é? Das qualidades do fruto do Espírito, elas precisam
ser visíveis na nossa vida. Amém? Isso é um processo. Então Deus tem nos dado uma visão. E nós temos procurado ser fiel. Amém? Quem ama a visão desta casa? Eu amo a visão desta casa. Eu estou plantada nesta casa já há mais de 30 anos. E a partir daquilo que Deus tem dado, né, a esses homens de Deus, pastor Samuel e pastora Lígia, que, né, Deus colocou algo no coração deles, a partir deste casal, essa visão tem sido multiplicada, 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 alcançando cidades, estados e nações. Como é lindo ver o que Deus faz, queridos, através de um homem e de uma mulher de Deus. O poder da multiplicação dessa visão. Hoje os nossos filhos estão lá em Londrina, não é? Participando de algo tão poderoso, onde quem está à frente daquele ministério é a terceira geração, né? A terceira geração. Pastor Samuel, pastora Lígia, pastor Davi, pastora Mônica, hoje pastor André, pastora Isa, pastor Pedro e pastora Raquel. Uma visão que tem sido multiplicada e que tem alcançado. Hoje, conversando um pouquinho com a pastora Cláudia, que está lá em João Pessoa. A pastora Cláudia caminhou conosco, né? Desde os 15 anos dela. E hoje a pastora Cláudia e o pastor Rafael são pastores lá em João Pessoa. Uma visão que tem se multiplicado e tem alcançado outros estados. E Deus tem feito uma obra linda, né? E conversando com ela um pouquinho, eu dizendo, olha, ore por mim, porque vou pregar hoje. O nosso coração está ligado, nós temos aliança, porque uma visão tem sido multiplicada. Porque Deus colocou isso no coração de um homem e de uma mulher, e eles não reteram isso para eles, e nos alcançou. Um dia, essa visão nos permitiu vir para essa cidade, a cidade de Cascavel. Quem aqui se alegrou com o pastor dirigindo louvor, não é? Que desafio, glória a Deus. Mas era um ministério nosso em Londrina, né? Eu nunca fui parte do ministério de louvor, mas o Samuel foi chamado, não é? Foi desafiado. Deus falou com o pastor Davi quando ele estava dirigindo louvor, não é? Deus falou com o pastor Davi, ali está o pastor da cidade de Cascavel. E ali Deus começa a gerar algo no nosso coração. Ali Deus começa a mover no nosso coração um amor, uma compaixão pela cidade de Cascavel. Estamos aqui há 18 anos, não é? E Deus tem feito tantas coisas. Como Deus tem nos permitido conhecer tantas pessoas. Como Deus tem permitido, né, nós vemos Deus movendo, Deus transformando vidas. Quem aqui tem tido a sua vida transformada por Jesus? Amém? É Jesus. Hoje nós estávamos conversando um pouquinho com uma irmã, e ela dizendo, né, conversando com a família de um jovem que está lá em Londrina, e essa família compartilhando quanto Deus tem mudado, quanto Deus tem feito algo lindo na vida desse jovem. Queridos, isso é o poder de Deus. Isso é uma visão que Deus está nos dando, amém? Ela define a nossa cultura, ela define os valores desta casa, diferente de valores de outras denominações. Mas glória a Deus, nós vamos ser fiel àquilo que Deus tem nos dado. Amém? E também um coração que diz respeito ao nosso homem interior, a nossa paixão pelo propósito de Deus. Você é um homem apaixonado, uma mulher apaixonada pela obra de Deus, pelo propósito de Deus. Isso tem sido vida em você, isso é o que tem movido o seu coração, é isso que está dentro de você. O que está te movendo? Você é um homem ou uma mulher que ama Jesus? Ama Jesus? Você é movido por isso? O que tem te movido nesses dias, não é? Essa paixão pelo propósito do Senhor. Então diz respeito ao nosso homem interior. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Quero falar sobre esse terceiro ponto aqui. Nós precisamos aprender com Jesus o que é ser igreja. A igreja não foi algo que o homem criou. A igreja foi algo que Deus criou. E nós precisamos aprender com ele. Jesus caminhou com os discípulos e foi ensinando tantas coisas, não é? Ele subiu, como o pastor Júnior compartilhou aqui, mas ele enviou o Espírito Santo dele para nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos. Ele quer nos ensinar. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar de tudo aquilo que ele tem falado. Ele nos ensina. É ele que nos ensina a amar.
É Ele que nos ensina a perdoar. É Ele que nos ensina a andar uma milha a mais com o nosso irmão. É Ele que nos ensina, amém? Precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos aprender com o Senhor. Precisamos aprender com Jesus para nos tornarmos um canal de bênção na vida dos nossos irmãos e de todas as pessoas que Deus tem nos permitido tocar. Pensa um pouquinho, não é? No teu grupo ali, no teu relacionamento de pessoas que você faz parte. Na sua família, a sua família de origem, a sua família, seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos, os seus irmãos. Pensa lá na rede do teu trabalho, os amigos que você trabalha, as pessoas que você não é caminha junto. Pensa lá na sua célula. Quem é que faz parte de uma célula? Se você não faz parte, eu quero te convidar a fazer parte. Quero te convidar a me procurar no final do culto e eu vou indicar uma célula para você. Amém? Porque essa é a família. É nesse lugar que você vai ser amada, ensinada, encorajada, ajustada, lapidada. É nesse lugar. É nesse lugar. Amém? Então nós precisamos aprender com Jesus, para que nós possamos tornar esse canal de bênção. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Amém? Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ser bênção na vida do irmão. Olha aí para a vida do teu irmão, olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Deus quer usar você. Deus quer usar você, queridos, para ser um canal de bênção. Deus quer usar você para encorajar quando o teu irmão está desanimado, quando está cansado. Deus quer usar você para você ser um canal de bênção, um intercessor. Querido, como nós precisamos orar uns pelos outros. Como nós precisamos. Por onde Paulo passava, Paulo dizia, ore por mim. Efésios 6, 18, o princípio da oração, Paulo ensina, ore por todos os santos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos. Hoje, eu e Samuel saímos cedo para fazer uma caminhada, é o nosso momento de oração, né? E a gente sempre, quando é possível, a gente sai bem de manhãzinha para caminhar, e nós vamos orando, e nós vamos conversando, e nós vamos compartilhando o que Deus vai falando conosco, e a gente falando sobre isso, algo que Deus tem colocado no nosso coração. Ore, 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 ore em todo o tempo, ore em todo o tempo, porque a oração move o céu, a oração traz resposta, a oração nos cura, ela nos protege, ela traz ordem dentro de nós. A oração nos leva a compreender, queridos, que não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. A oração traz em nós um coração quebrantado. A oração demonstra que nós temos um coração humilde diante do Senhor, que nós não resolvemos as coisas do nosso jeito. Como nós precisamos orar, amém? Como nós precisamos orar uns pelos outros. Você orou pela igreja hoje? Você orou pelo teu irmão hoje? Você apresentou o teu irmão diante do Senhor? Amém? Precisamos aprender com Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Atos, vocês podem só anotar, não é? Acho que o pastor até citou esse texto no domingo passado. Atos capítulo 4, verso 13, diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Queridos, as pessoas precisam ver em nós que nós andamos com Jesus. As nossas ações precisam demonstrar, revelar para as pessoas, dizendo, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, olha, ela esteve com Jesus. Pessoas comuns, olha aqui o que o texto está dizendo, eram homens comuns. Eu sou uma mulher comum, mas quando eu estou com Jesus, as pessoas vão perceber, amém? As pessoas vão perceber algo poderoso na sua vida. Então nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos estar com Jesus, porque para aprender com Jesus, querido, nós precisamos estar com Ele. Para aprender com Jesus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Para aprender com Jesus, nós precisamos ter vida devocional. Para aprender com Jesus, nós precisamos conhecer a palavra dEle. Nós precisamos. Porque no momento onde, às vezes, há uma circunstância, há uma situação para você resolver, as pessoas vão começar a perceber que você resolve as coisas de uma maneira diferente.
As pessoas vão olhar para você e vai dizer, ele não é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Ele resolve as coisas de uma forma diferente. Ele resolve. Ele não resolve murmurando. Ele não resolve reclamando. Ele não resolve falando mal das pessoas. Mas ele resolve a partir da palavra de Deus. Amém? Isso é caminhar com Jesus. As pessoas precisam ver que nós andamos com Jesus. As nossas ações precisam demonstrar Jesus. Então fala para quem está do teu lado aí. Pergunta aí para ele, né? Chama, convida ele. Vamos aprender com Jesus? Amém? Vamos aprender com Jesus. Eu sei que Deus levanta muitos homens de Deus, que às vezes são referências na nossa vida. Eu tenho mulheres de Deus que são referências, que eu aprendo muito. Mas em primeiro, eu preciso conhecer Jesus. Porque quando eu aprendo com Jesus, eu vou discernir se aquela mulher também está aprendendo com Jesus. Amém? Porque se eu não ando com Jesus, eu não sei o que Jesus pensa. Eu não sei os valores de Jesus. E às vezes nós estamos indo aí na onda, não é? No vai, com todo mundo. Não. Quando eu ando com Jesus, eu vou discernir as pessoas com quem eu estou caminhando. Não, essa também anda com Jesus. Então eu posso caminhar com ela. Então eu posso caminhar com ele. Amém, queridos? Vamos aprender com Jesus. Então abre a tua Bíblia no livro de Mateus, texto muito conhecido, já até compartilhei algumas vezes, mas é um capítulo, uma parte da palavra que eu amo muito, muito, porque Jesus faz um convite tão especial, e Ele tem feito esse convite para nós. Amém? Ele tem feito esse convite para mim e para você nessa noite. Capítulo 11, verso 28 a 30. Acho que os meninos vão projetar aqui. A palavra de Deus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Jesus, ele faz um convite, não é, para nós: venham a mim, não é, e aprendam de mim. Quando nós tomamos essa decisão de ir até Jesus, de caminhar com Jesus, de aprender com Jesus, queridos, toda a nossa autossuficiência, ela vai cair por terra. Toda a nossa independência, nós vamos de fato ser guiados pelo Espírito Santo, como foi ministrado aqui nessa noite. Vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós realmente dizemos sim a esse convite para Jesus, não é? Vai acabar, queridos, a nossa independência. De nós, muitas vezes, não é? Fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito do Senhor. Do jeito certo, da palavra de Deus. Às vezes nós queremos pegar alguns atalhos na nossa vida. Às vezes esperar o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida leva tempo. Não é verdade? Porque Deus, Ele quer mostrar, Ele quer gerar algo no nosso coração. Tenho estudado bastante sobre isso. Querido, Deus, Ele não está interessado nas circunstâncias que nós estamos enfrentando. Ele está interessado em transformar o nosso coração. Porque no momento de espera é que vai revelar de fato quem nós somos. É no momento da crise, é no momento da luta, é no momento da batalha, ou até mesmo no momento de abundância da nossa vida. Não é só nos momentos difíceis que o nosso coração é avaliado, mas é também nos momentos, querido, que nós estamos numa fase boa da nossa vida. É para onde nós vamos levar os nossos olhos, é onde nós vamos realmente colocar o nosso coração. Então Deus, Ele quer, queridos, o nosso coração. Ele quer conhecer o nosso coração, Ele quer mudar o nosso coração. Às vezes circunstâncias, situações que você está enfrentando, às vezes há anos. Hoje conversando com uma irmã, e ela abrindo o coração e dizendo isso: pastora, como é difícil o tempo da espera. Envolve tantas coisas. Envolve, queridas, nossas emoções. Às vezes a nossa fé, ela é abalada. Mas nós precisamos firmar todo o tempo, diariamente, os nossos olhos no Senhor.
porque nós sabemos que dele vem o nosso socorro, amém? Que Deus tem o tempo certo, Ele tem a hora certa, Deus não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Quantas coisas Deus nos livrou, que às vezes nós oramos, não é? Apresentamos diante do Senhor, e se Deus tivesse às vezes permitido naquele momento, queridos, quantas coisas poderiam ter acontecido? Deus tem o tempo certo, amém? Às vezes nós olhamos para trás, e nós precisamos agradecer. Deus, obrigado pelo livramento. Senhor, naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu tenho entendido. Obrigado, Senhor, amém? Esse coração grato, queridos, vai nos levar a experimentar aquilo que Deus tem, amém? Então Jesus faz esse convite para nós, caminhar com Jesus é leve, amém? É leve, caminhar com Jesus é gostoso. Então quando nós caminhamos com Jesus, nós experimentamos uma mudança dentro do nosso coração. Quem aqui tem sido transformado pelo Senhor? Amém? Quem aqui tem vivido, quem tem permitido o Senhor transformar o seu coração? Então nós precisamos, queridos, permitir, porque somente quando o nosso coração for transformado, somente quando essas duas virtudes que a palavra nos traz, que nós temos que aprender com Jesus, a ser manso e humilde, é que nós vamos conseguir caminhar em unidade como igreja. Amém? É a única forma, porque enquanto o nosso eu prevalecer, enquanto o nosso orgulho, enquanto a nossa vontade, que eles não têm unidade, não tem como. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então nós precisamos ver a nossa vida, né, a existência nossa, a partir de dois planos. Nós temos estudado sobre isso, né? E eu quero compartilhar um pouquinho. Então, existe aquilo que é externo, aquilo que é visível pelo homem, a aparência, aquilo que é mais fácil controlar, não é? Esse é o primeiro plano. Então eu estou olhando para vocês aqui, eu estou vendo aquilo que os meus olhos naturais alcançam, amém? Aquilo que os meus olhos estão vendo. Estou vendo a roupa que vocês estão usando, estou vendo que alguns aí estão com calor, estou vendo aqui que os meninos estão se abanando, não é? Estou vendo, os meus olhos naturais estão vendo algumas coisas aqui. Esse é o plano natural, é onde nós avaliamos as pessoas, nós avaliamos a aparência física, nós avaliamos as profissões, aquilo que eles fazem, nós avaliamos as posses, aquilo que as pessoas têm, aquilo que os nossos olhos alcançam. Isso é o primeiro plano, aquilo que é externo, querido. Mas muito mais daquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais nesses dias. Amém? Nós enxergamos isso aqui, mas Deus enxerga o coração. Deus, Ele quer transformar o nosso coração, para que nós possamos caminhar em unidade. Para que as pessoas, queridos, aí fora, possam realmente reconhecer, conhecer Jesus, através daquilo que o Senhor faz através da igreja. Então esse é o lugar que os nossos olhos alcançam. Mas a segunda maneira, aquilo que eu quero ficar um pouquinho, é o nosso mundo interior. É aquilo que é da natureza espiritual. É o centro onde se determina as decisões, é o nosso sistema de valores, é o lugar onde nós adoramos ao Senhor. É aqui dentro, é esse lugar. Como que isso é transformado na nossa vida? Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quem aqui entregou a sua vida para Jesus? Então, se nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e começa uma obra dentro do nosso coração. Então o Senhor, Ele vê, queridos, aquilo que está lá no profundo. Um exemplo muito especial que nós encontramos na palavra de Deus é a história de Davi. Lembra quando Deus manda Samuel, profeta, ir ungir Davi? E ele chega e ele se impressiona, não é? Com o irmão de Davi. Ele se impressiona com a beleza, com o físico, mas uma palavra do alto vem sobre a vida daquele homem, não é? E o Senhor diz, está lá em 1 Samuel, você pode anotar, versículo 16, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o meu coração e o teu coração.
O Senhor está vendo, queridos, o profundo e o escondido, daquilo que homem nenhum é capaz de enxergar. Nós até podemos ver, nós podemos até avaliar algumas coisas, segundo os frutos que essas pessoas estão dando. Mas é muito mais que isso. E Deus fala para Samuel, olha, não avalie dessa forma. Eu não vejo o externo. Deus vê o coração. Deus vê aquilo que está guardado no seu coração e no meu coração. Amém? Um outro exemplo é a história de Jó. Quem conhece a história de Jó? Quem conhece lá, né, a conversa que o diabo tem com o Senhor, né? E o Senhor fala, está vendo lá o meu servo Jó? Quais são as qualidades que Deus ressalta na vida desse homem? Deus ressalta os bens que ele tem? Deus ressalta a aparência física? Não, o que Deus fala desse homem? Jó, capítulo 1, verso 8, Deus diz assim, disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Uau, olha isso. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esses eram os valores da vida de Jó. Querido, quais têm sido os teus valores? De que maneira Deus está olhando para você nessa noite? De que maneira Deus está olhando para mim e dizendo, olha, ali vai uma mulher que teme ao Senhor. Assim como Deus nos vê, o diabo também nos vê. E o Senhor estava dizendo, olha, ali vai um homem íntegro. Um homem temente. É aquilo que está no coração, queridos. É um homem que evita o mal. Isso fala de postura, isso fala de conduta. Isso fala daquilo que está no nosso coração. De que maneira nós temos caminhado com Jesus. De que maneira? Como anda o nosso coração? O salmista diz no Salmo 139, versículo 1, diz assim, ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Tudo ao meu respeito. O Senhor conhece tudo, queridos. Nada foge do alcance de Deus. Nada foge. Deus conhece todas as coisas. E essa palavra não é uma palavra que venha para vir trazer em nós medo, não. Mas é para ver o cuidado de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós, nos guardando, cuidando da nossa vida, nos protegendo. E quando nós temos a revelação desse Deus real, desse Deus presente, queridos, a nossa vida espiritual, ela não se resume quando nós estamos reunidos aqui. Ela não se resume quando nós estamos fazendo parte de uma célula. Ela não se resume quando um homem e uma mulher estão nos vendo. Ela não se resume a partir daquilo que as pessoas pensam sobre nós. Mas ela se resume a partir daquilo que Deus pensa sobre nós. Eu e você precisamos, queridos, queimar no nosso coração e descobrir o que Deus pensa de nós. E apresentar o nosso coração diante do Senhor, como Davi orou, como Davi clamava, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia por aquilo que é eterno. Queridos, quando nós entendemos, quando nós temos a revelação dessa presença de Deus, a nossa vida espiritual não se resume nisso aqui. Aqui é apenas a reunião, né, onde a igreja se reúne. Mas a igreja é muito mais que isso. A igreja continua quando você sai daqui, quando você vai para a sua casa, quando você se reúne com a sua família, quando você ministra o coração dos seus filhos, quando você protege. Estava conversando com os pais lá embaixo, dizendo sobre isso, a nossa responsabilidade, queridos, de proteger o que os nossos filhos estão recebendo nesses dias, o que os nossos filhos vão encontrar quando voltar para casa. Eu me lembro quando eu ia para acampamento, na nossa época ainda era acampamento, e o contexto meu de vida era um contexto diferente do que eu vivo hoje, mas era uma crise para mim voltar para casa, queridos. Era uma crise descer do monte e enfrentar tudo que eu precisava enfrentar. Quantas vezes, não é? No caminho de volta para casa, eu ia clamando Jesus. Quantas vezes eu ia declarando a palavra, dizendo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu precisava ir trazendo, queridos, a existência, a palavra no meu coração. Porque era difícil voltar para casa. Como que os nossos filhos vão encontrar a nossa casa? Os nossos filhos, eles não podem viver de conferência, de acampamento, de encontros. Mas eles vão crescer e amadurecer quando eles fizerem parte de um lar saudável. Onde eles não são apenas alimentados de uma maneira natural, mas alimentados de uma maneira espiritual. O natural alimenta o físico, mas a palavra, o espiritual, alimenta o espírito, amém? Os nossos filhos vão crescer, amadurecer. Por que nós vivemos hoje? Porque nós vemos tanto uma juventude tão doente emocional. Nós percebemos, queridos, crianças tão doentes emocionalmente falando. Nós percebemos os consultórios aí barrotados de crianças, de adolescentes, procurando ajuda para descobrir quem eles são. Mas aonde eles vão descobrir quem eles são é na casa deles. É na sua casa. Você, pai e mãe, que enviou o seu filho para Londrina, para esse tempo, para o Spark, para essa conferência. Você tem uma responsabilidade de preparar algo para receber os teus filhos de volta. De impor as mãos sobre a cabeça dos teus filhos. De proteger aquilo que Deus tem dado. De dizer, filho, tudo que você recebeu, nós vamos guardar. Isso vai multiplicar. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai trazer cura. Isso vai trazer identidade. O que os nossos filhos vão receber quando voltar? Pensa nisso. Tem alguns que estão lá, que os pais não fazem parte desta casa ainda. Mas eu e você vamos nos colocar na brecha. Amém? Um dia alguém se colocou na brecha pela minha vida. Um dia alguém orou e me encorajou. Meris, você não está sozinha. O Espírito Santo está com você. Você não está sozinha. Os teus pais ainda vão se curvar diante de Jesus. E Deus me permitiu ver os meus pais entregando a vida para Jesus. Porque um pai e uma mãe espiritual se colocou na brecha pela minha vida. Queridos, só é possível andarmos em unidade, termos paixão pelo propósito de Deus, se o nosso coração é transformado, se nós não vivemos para nós mesmas, não é? Tem que ser para mim, tem que ser do meu jeito. Não. O Senhor quer nos levar a esse lugar para aprender com Ele, a ser manso e humilde de coração. Então Deus se importa com o coração. Amém? Precisamos ter revelação. E a pergunta para nós nessa noite, como anda o seu coração? Como anda o seu coração? De que maneira isso tem sido uma verdade na sua vida? Para crescermos, precisamos guardar, queridos, a palavra no nosso coração. E permitir que ela transforme a nossa vida. A única coisa que eu e você podemos guardar no coração é a palavra. Mais nada. Quantas pessoas estão vivendo fora do propósito de Deus? Porque têm guardado tanta coisa no coração. Tem guardado amargura. Tem guardado inveja. Tem guardado, queridos, o rancor. Quantas pessoas não têm vivido o que Deus tem? Porque tem guardado isso no coração. O salmista diz assim, o Salmo 119, verso 11, diz assim, guardei a tua palavra no coração. Guardei a tua palavra, não é? Por que ele diz isso? Olha, até o versículo 10 antes diz assim, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Esse era o compromisso que ele tinha com o Senhor. Queridos, a única coisa que você precisa e que você pode guardar no teu coração é a palavra de Deus. Por isso nós temos essa responsabilidade de ajudar os nossos filhos a guardar tudo o que eles receberam. A Bíblia diz que o diabo, ele é o ladrão.
Ele veio para roubar. E sabe o que ele rouba? Ele rouba a palavra. Ele rouba aquilo que Deus te dá. Por isso nós precisamos proteger. Por isso nós precisamos receber a palavra com fé no nosso coração. E guardar essa palavra, para que nós possamos crescer. O que você tem guardado no teu coração? O que você tem permitido, não apenas guardar, mas o que você tem permitido crescer no seu coração? Querido, quando nós guardamos mágoas no nosso coração, quando nós guardamos sentimentos errados, pecados não confessados no nosso coração, nós vamos levando a nossa vida com fardos. Por isso que tem muito crente cansado. Por isso que tem muito crente sobrecarregado. Por isso que tem muito crente, queridos, se desviando, deixando o caminho do Senhor. Às vezes situações que aconteceu, às vezes você foi ferido sim por alguém na igreja, no corpo, alguém te feriu com uma palavra. Às vezes alguém fez algo que feriu você profundamente. Às vezes aquela pessoa já chegou para você, já pediu perdão, mas você continua guardando aquilo no teu coração. E aquilo vai te deixando doente emocionalmente, espiritualmente. E vai afastando você do corpo de Cristo. Nós já ministramos sobre isso. Uma das estratégias do diabo é separar você do corpo. Primeiro ele separa e depois ele te destrói. Essa é a estratégia. Tem um livro que eu gosto muito, imagino que muitas irmãs já leram, que é Oração Fervente. Quem já leu esse livro? Livro poderoso, a autora ela traz muito sobre isso, essa visão desse mundo espiritual. E quem assistiu lá o Quarto de Guerra, esse filme poderoso, quem foi impactado com esse filme? E ela traz ali, não é, essa visão desse mundo espiritual, onde nós precisamos guerrear. E essa autora, ela, nesse livro, ela diz assim, um capítulo que fala sobre relacionamento, e ela começa ali dizendo assim: se eu fosse o inimigo, eu faria isso, eu destruiria, eu dividiria, eu separaria os grupos da igreja, trazendo inimizade. Sabe por que o inimigo faz isso? Porque na unidade tem poder. A Bíblia diz no Salmo 133, que aonde tem unidade, tem favor, tem bênção de Deus. Deus ordena. E Ele sabe disso. Então Ele vai começar a trazer coisas, a levantar coisas no seu coração e no meu coração. Às vezes a pessoa que te feriu já chegou, já pediu perdão. Mas às vezes ela não fez isso. Mas você precisa decidir perdoar. Porque enquanto você alimenta isso no teu coração, quem fica preso é você. O seu fardo vai se tornar pesado. Por isso que Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, aprendei de mim. Aprenda a perdoar comigo. Aprenda a perdoar comigo, aprenda a amar como eu amei, aprenda. Ele é o modelo. As pessoas vão falhar conosco, queridos. Isso não é uma palavra vazia de pastor quando sobe aqui porque quer resolver o problema. Não é isso. Pessoas vão falhar porque são pessoas. Eu vou falhar porque eu sou pessoa. Você vai falhar porque você é pessoa, porque nós temos uma natureza que precisa ir para a cruz todos os dias. Nós precisamos passar pela cruz todos os dias e nos arrepender. Amém? E dizer, Senhor, eu quero aprender contigo. Jesus, eu quero ter um coração ensinável. Eu quero ter um coração quebrantado. Porque, querido, senão nós ficamos andando em círculo, nós não avançamos. Nós não avançamos diante daquilo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito para você. E a palavra de Deus nos diz isso, que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Às vezes tem coisa que está te atrapalhando. Sentimentos enganosos no seu coração. Pensamentos confusos no seu coração. Querido, Deus quer mudar isso nessa noite. Amém? Deus quer levantar uma igreja forte. Uma igreja que caminha em unidade. Uma igreja que caminha com propósito. Amém? Deus quer, assim como Deus nos enviou para esta casa, para esta cidade. Querido, Deus quer fazer algo na sua vida. Mas você precisa se livrar de algumas coisas. Amém? O Senhor nos convida a aprender com Ele. A sermos mansos e humildes de coração.
Duas virtudes que nos ajudaram, né? Vão nos ajudar a caminhar em unidade. E Paulo, em Efésios, ele faz um apelo para a igreja. Quem estava aqui quarta-feira na oração? Quem foi abençoado? Que tempo poderoso. Deus trouxe uma direção para o pastor, por isso que a gente quer realmente te encorajar. Queridos, vem para a reunião de oração. Deus faz coisas tremendas nesse lugar. E Deus nos levou a orar por essa unidade. Que tremendo. Como eu fui ministrada, como eu fui renovada nesse lugar. E nós compartilhamos um texto, né? Abre a tua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao 3. E eu quero te encorajar e quero te dar uma tarefa. Você, homem de Deus, você vai estudar esse capítulo 4. Eu vou ler só esses 3 versículos, mas você vai estudar. Qual que é o propósito do corpo de Cristo? Como Deus fala conosco. E Paulo faz um apelo a essa igreja. Ele diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Outras traduções diz o chamado que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Outras traduções diz, faça todo o possível. Queridos, tem uma parte que é nossa. Tem uma parte que é nossa. Tem o jeito certo. Virtudes que nós precisamos cultivar na nossa vida. Eu não estou falando apenas de uma unidade no corpo de Cristo, na igreja. Mas se você quer andar em unidade na sua casa, se você quer andar em unidade com teu cônjuge, se você quer andar em unidade com os teus filhos, essas virtudes precisam fazer parte da nossa vida. Nós precisamos escolher, nós precisamos cultivar no nosso coração. Diz assim, cultivar. O que é cultivar? A única coisa que você lança na terra e nasce sem ser cultivado é praga, não é? Agora, uma planta saudável, ela tem que ser cultivada. Ela precisa ser cultivada. Nós precisamos cultivar no nosso coração a mansidão, a humildade, a doçura, sendo o suporte na vida dos nossos irmãos, o amor, amém? A humildade, nós precisamos. Por que nós precisamos cultivar a humildade? Porque quando eu sou humilde, o que eu estou dizendo? Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não consigo fazer tudo sozinha. Eu preciso de você. A humildade, querido, tira de nós a autossuficiência. Olha, eu preciso de você. Olha para quem está do teu lado e diz, eu preciso de você. Esposo, olha para a tua esposa e diz, eu preciso de você. Esposa, fala para o teu esposo, eu preciso de você. Fala para os teus filhos, eu preciso de você. Filhos, falam para os seus pais, eu preciso de você. Isso é humildade. Queridos, nós precisamos uns dos outros. Onde não tem humildade, tem orgulho. Onde não tem humildade, tem autossuficiência. Onde não tem humildade, tem egoísmo, tem a nossa vontade. Nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Não sermos pessoas independentes, mas pessoas, queridos, que têm essa atitude de quando as coisas não estão bem, ligar para o irmão, ora comigo. Hoje nós temos aí o grupo de WhatsApp, né? Você faz parte aí de célula. Nós fazemos parte de alguns grupos. E às vezes nós, né, lemos ali, os irmãos dizendo, olha, ora por mim, ora porque eu estou passando por isso, ora porque eu estou sentindo isso, ora porque eu vou viajar. Isso é unidade, queridos. Deus ordena a bênção. Deus nos chama para andar junto um com o outro, amém? Faça todo o possível para andar em unidade. O que você tem feito pela unidade do corpo de Cristo? O que você tem feito para manter a unidade da sua casa? O que você tem feito? Às vezes você vai precisar ir para um lugar de jejum e oração. Unidade é algo espiritual, queridos.
É algo espiritual. E eu creio que Deus quer nos levar nesse tempo a buscarmos isso, cultivar isso no nosso coração. Agora, o que nós precisamos arrancar do nosso coração? Tem coisas que nós cultivamos, tem coisas que nós arrancamos. Não é poda, é arrancar. É tirar do nosso coração. Abre a tua Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 3, 14 e 16, ao 16 a gente vai estar lendo. O que nós precisamos arrancar do nosso coração. Tem coisas que você vai cultivar. Mansidão, humildade, doçura, o amor. Agora o que você vai arrancar do teu coração? Olha o que o Tiago diz. Contudo, se vocês abrigam aonde? Aonde? No coração. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de todas as espécies de males. Se a gente for estudar, queridos, cada tópico que tem nesse versículo, nós íamos ficar muito tempo aqui. Como nós precisamos arrancar do nosso coração a inveja, a amargura, a ambição egoísta. Se nós não arrancarmos isso do nosso coração, dificilmente nós andamos em unidade. Porque o que a inveja faz? A inveja destrói relacionamento. A inveja nos leva a comparar com o outro. A inveja faz isso. A inveja nos leva a ter um coração ingrato. Porque o invejoso, ele não tem gratidão no seu coração. Por isso nós precisamos confessar, nós precisamos arrancar. Tem coisas, queridos, que nós vamos precisar buscar ajuda. A Bíblia diz nesse mesmo livro, o livro de Tiago, que tem coisas que nós vamos confessar a Deus para que nós sejamos perdoados. Nós vamos confessar para o Senhor. Mas tem coisas que nós vamos confessar uns aos outros. Nós precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros para que a gente seja curado. E eu quero dizer algo para você. Precisamos ser muito corajosos e humildes para chegar e confessar muitas vezes. Olha, eu estou sentindo inveja daquele irmão. Porque só na vida dele que as coisas dão certo, na minha não dá. E essa inveja vai nos afastando. Vai levantando coisas no nosso coração, queridos. A inveja nos impede de nos alegrarmos com os nossos irmãos. Nos impede. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quem que acha que é mais fácil se alegrar ou chorar com o irmão? É mais fácil chorar, né? Agora, se alegrar com aquele que está conquistando, com aquele que está crescendo. Às vezes você está orando há tanto tempo para Deus te dar um carro novo. Aí você chega na igreja, os irmãos tudo de carro novo, né? E você continua lá com o teu carrinho. Aí, se você não cuida do teu coração, o que vem? A inveja. E isso vai te impedir de caminhar em unidade. Agora, quando nós não cultivamos isso no nosso coração, querido, nós vamos nos alegrar. Nós vamos chegar no irmão e dizer, irmão, glória a Deus. Não é porque você comprou um carro novo. Glória a Deus, porque você comprou uma casa. Glória a Deus, porque Deus tem feito isso na tua vida. Glória a Deus, porque Deus tem te levantado nesta casa. Glória a Deus, porque você tem sido um líder nesta casa. Glória a Deus, porque a tua célula está crescendo e multiplicando. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos cultivar no nosso coração aquilo que é correto. E precisamos arrancar do nosso coração aquilo que é errado. O que você tem arrancado, o que você tem cultivado no teu coração. Isso precisa, querido, ser revelado em nós nesse tempo. Se nós de fato queremos viver aquilo que Deus tem para nós, se nós de fato queremos avançar, se nós de fato queremos revelar Jesus Cristo na vida das pessoas, não é? Revelar Jesus para as pessoas, coisas precisam ser arrancadas do nosso coração. E a única maneira é a confissão. O pecado só sai da nossa vida pela boca. Ele não sai de outra forma. Ele sai pela boca. Quando nós reconhecemos,
quando nós deixamos, nós alcançamos a misericórdia de Deus. O que tem crescido no teu coração? Amém? Queridos, a fonte é o nosso coração. Aquilo que nós guardamos vai determinar a nossa jornada com Cristo e a nossa unidade com o corpo de Cristo. Se nós estamos cultivando no nosso coração o amor, a unidade, a humildade no nosso coração, nós vamos avançar. Nós vamos experimentar um nível de cura na nossa vida. A palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios 13, fala sobre o amor. Eu queria que você abrisse. Quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse amor que nós precisamos cultivar no nosso coração. Que nós precisamos, com a graça do Senhor, experimentar aquilo que Deus tem nos dado nesses dias, queridos. Nós precisamos cultivar a bondade, o favor de Deus no nosso coração. O que você tem guardado, o que você tem alimentado. Existe um caminho, queridos, de vida, de vitória para nós. E o diabo sabe. Por isso que ele quer te enganar, por isso que ele quer te roubar. Ele quer roubar aquilo que Deus tem dado para você. Queria ler a partir do verso 1. Diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e se eu entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tem aos pobres e até entregasse o corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não se orgulha, ele não é grosseiro, ele não exige que as coisas sejam a minha maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Querido, duas coisas que o amor é. O amor é bondoso e paciente. Duas coisas que definem o amor na palavra de Deus. Ele é bondoso e paciente. E você pode listar ali tudo que a Bíblia está dizendo que ele não é. Ele não guarda rancor. Ele não busca os seus próprios interesses. O amor é paciente, ele é bondoso. E é isso que nos permite andar em unidade. Porque às vezes o nosso irmão vai pisar na bola. Mas porque o amor está no seu coração, você vai ser bondoso e você vai ser paciente. É isso que Deus quer nos levar nesses dias, querido, a experimentar. Amém? Então existe a maneira certa. O inimigo sabe o valor da unidade e ele vai trabalhar para destruir a unidade no corpo de Cristo. A unidade é um ato de fé. Servir é um ato de fé. Perdão é um ato de fé. Amar é um ato de fé. A Bíblia diz que o meu justo, ele vive por fé. Amém? Queridos, a fé, muitas vezes, ou quase todas as vezes, ela não faz sentido. A fé faz milagres. Não faz sentido você perdoar as pessoas que te feriram. Mas ela vai fazer milagre. Ela vai curar o teu coração. Amém? A fé faz milagres. Por isso nós precisamos andar por fé. Por isso nós precisamos lutar e fazer tudo aquilo que é possível a nós para mantermos a unidade no corpo de Cristo. De que maneira você tem se importado com a unidade de Cristo? A unidade do corpo. De que maneira você tem se importado? Será que essa unidade, que é tão valorosa para você, te faz perceber aquele irmão que não está vindo? Aquele irmão que está faltando lá na célula? Será que essa unidade está levando você a enxergar dessa forma?
Será que a unidade está levando você a servir aquele irmão que aos teus olhos não merece? Nós não merecemos nada. Nós temos por causa da graça do Senhor, a bondade do Senhor, amém? De que maneira você tem enxergado o que é esse princípio de unidade? Isso é algo espiritual e precisa ser revelado, queridos, em nós nesses dias. Se nós queremos cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, como igreja, uma igreja que reflete a bondade, o favor, o poder de Deus, é na unidade. A Bíblia diz que andar em unidade é bom e agradável. Salmo 133 diz isso. Como é bom e agradável. Os nossos relacionamentos, eles precisam ser bons e agradáveis. Amém? Precisa ser bom e agradável. O que a fé tem te levado a fazer nesses dias? De que maneira você tem entendido isso? De que maneira? De que maneira o Senhor tem falado para você nesses dias? Como anda o seu coração? Tantas perguntas para nós, que precisa nos levar a refletir. Conheço tantas pessoas, queridos, que um dia fizeram parte do corpo de Cristo, da igreja. Estou dizendo apenas a igreja local, onde nós fazemos parte. Mas pessoas que permitiram uma seta maligna, um engano, uma mentira, e hoje estão escrava nas mãos do inimigo. E nós precisamos clamar por isso. Queria que você ficasse em pé nessa hora. Queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor. Deus está chamando, queridos, a minha vida e a tua vida para esse lugar. Deus não avalia aquilo que é aparência. Deus avalia o coração. O que você tem cultivado no seu coração? O que você tem cultivado e o que você precisa arrancar do seu coração nessa noite? Feche os seus olhos. Enquanto nós cantamos uma canção, deixa o Espírito Santo ministrar.